sejam bem-vindas ao meu canal. Essa é a primeira parte testando os produtos da linha Blow da Ruby Rose. Trouxe para testar com vocês os duos de blushes e iluminador, o corretivo e também o gloss da linha Blow. Eu separei os vídeos da linha Blow em 3 vídeos, então esse vídeo a gente vai testar esses produtos e nos próximos a gente testa os produtos de olhos e os blushes em pó. Uma das coisas que eu mais amei nesses produtos foram as embalagens. E, gente, olha que embalagem bonita. Tô achando que essas embalagens, elas lembram um pouquinho as embalagens da Dior. Para iniciar a nossa maquiagem, eu vou começar com o corretivo. Eu escolhi ele na cor B30. Eu vou começar fazendo a aplicação de um lado com o pincel e do outro com a esponjinha. Esse é o aplicador do produto. Ele sai bastante produto. Vou fazer a aplicação de um lado para vocês verem e depois eu aplico do outro. Vou esfumar o produto para vocês verem o quanto ele cobre. Vou fazer a aplicação também aqui embaixo, onde eu tenho espinha, para vocês verem a cobertura. De um lado com corretivo e do outro sem o corretivo. Vou chegar um pouco mais perto para vocês verem a cobertura. É uma cobertura leve, tá? Tanto que ela não cobriu minhas manchinhas de espinha, o que é normal, porque ela realmente tem essa proposta de ser mais leve. Mas o que eu gosto muito dela é que ela não acumula nada aqui nas linhas de expressão, então não acumula, é um ótimo corretivo para quem não tem muita olheira, para quem não tem muita manchinha também na pele. Mas assim, dá para usar tranquilamente com uma base de média e alta cobertura. Vou fazer a aplicação desse lado para vocês verem só como fica com a esponjinha. Vou usar a própria esponjinha da Ruby Rose e vou espalhando o produto. Mas eu não sinto tanta diferença com a esponjinha e com o pincel usando esse produto, não. Não é um corretivo de cobertura leve, com a esponjinha ela fica um pouquinho mais leve, mas não tem tanta diferença com o pincel, não. Bom, fiz a aplicação de uma base que eu tenho aqui, que é uma base de cobertura média, para vocês verem como o corretivo também performa com a base. Agora eu vou fazer a aplicação com o pincel para vocês verem. Essa base, gente, que eu usei foi a base da Kylie, que é uma base de cobertura média alta, tá? Só para vocês verem como o corretivo vai se comportar com base também. Como eu não tenho a base da linha Blow, tive que usar outra base que eu tenho aqui, tá? O corretivo com a base ficou assim, gente, bem uniforme. Claro que ele não entregou tanta cobertura, porque ele é um corretivo de cobertura leve, mas eu gostei bastante dele, gente. Gosto e super recomendo ele, principalmente porque ele é um corretivo pro dia a dia. Então, quem não gosta de tanta maquiagem, vai amar esse corretivo. Finalmente, eu vou mostrar pra vocês os dos blushes que a Ruby Rose lançou. O primeiro blush que vamos usar juntas vai ser o Morning Routine. Inclusive, ele é um dupe muito próximo do X Blushing do Patrick Tá. O mais legal dessas embalagens que a Ruby Rose lançou é que na parte do blush em creme, eles colocaram essa proteção, igual os blushes do Patrick Tá. Então, eu amei, não só a embalagem, mas a cor também é lindíssima. Vou fazer um swatch aqui do produto. Esse é o em creme. E esse é o blush em pó. Ele tem um tom mais alaranjado. Vou fazer a aplicação com o pincel. Vou fazendo a aplicação dele. Ele é bem pigmentado, tá vendo? Então tem que vir com calma. E olha que eu nem apliquei tanto produto assim. Olha isso. Vou dar uma esfumada, porque eu acho que eu apliquei muito produto. Isso é somente com o blush em creme. E agora a gente vai selar com um blush em pó. Vou pegar esse pincel, vou pegar pouco produto também, porque eu sei que ele é bem pigmentado. Vou vir selando esse produto. Gente, ele é muito pigmentado. Eu tô chocada. Essa é a cor Morning Routine. É uma cor muito bonita pra usar no dia a dia. Inclusive, é uma cor super pigmentada, super macia. Então, tem que ter um cuidado pra usar ela. Mas, gente, ela é muito bonita. Olha isso. E a qualidade
tá muito boa, tá? Vou aproveitar que esse lado eu não passei o blush pra gente testar a cor Shopping Day. Essa é a cor Shopping Day. Ela é uma das minhas cores favoritas dessa coleção. Vou mostrar o swatch pra vocês. Vou começar aplicando o lado cremoso, como ele é pigmentado. Dessa vez eu passei menos, gente, porque ele é muito pigmentado. E ele esfuma super bem. E não é aquele blush cremoso melequento, sabe? Ele é muito confortável. Ele é um ótimo blush, gente. Ele esfuma super bem, super pigmentado. Eu tô aplicando um pouquinho mais forte pra vocês verem a pigmentação, mas com pouco produto você chega nesse resultado. Sei lá, eu vou dar 3 batidinhas. Olha como ele é muito pigmentado, ele solta muito produto. Então eu vou tirar um pouco do excesso. Olha isso, gente, ele é muito pigmentado. Essa é a cor Shopping Day. E assim, gente, ele é muito bonito, muito pigmentado, fácil de esfumar, cabe super bem na bolsa. E além disso, tem essa embalagem muito bonita que lembra muito as embalagens da Dior. Então, de um lado temos a Morning Routine e do outro temos o Shopping Day. O último blush da linha Duo, que eu deixei pra gente testar por último, é o Stay Home. Ele é um tom mais avermelhado. Vou fazer a aplicação dessas duas cores pra vocês verem o quão são pigmentadas. Como eu comparei essa embalagem da Ruby Rose com as embalagens da Dior, vou mostrar um dupe perfeito dessa cor chamada Stay Home. Essa cor Stay Home, ela lembra muito o blush Rose Glow da Dior. Vou chegar um pouquinho mais perto para vocês verem o quão parecidas elas são. Vou colocar do lado um do outro para vocês verem. Esse daqui é o Stay Home e esse daqui é a Rose Glow. E pra mim, gente, eles dois são o dupe perfeito, então vou fazer o swatch deles pra vocês verem. Essa é a cor Rose Glow. E pra mim, gente, eles são muito parecidos. Muito parecidos. Cor da Dior. E essa é a cor Stay Home, da Ruby Rose. Eu achei os dois super parecidos, principalmente porque eles têm esse fundinho avermelhado. Vou aplicar o blush cremoso. Venho com batidinhas. Mesmo com pouco produto, ele entrega muita pigmentação, então todas as cores você tem que ter um pouco de cuidado, tá? Olha que bonito que ficou o em creme. Essa cor, gente, é muito bonita. Essa cor, gente, é muito bonita. Gostei muito dela. E agora eu vou fazer a aplicação do lado com pó. 3 batidinhas. Ó, sai bastante produto. Vou tirar um pouquinho do excesso pra ver se não fica tão pigmentado. Olha a diferença de um lado pro outro com o blush. Ele deu esse resultado. Gostei bastante, mas é aquilo. Tem que ter um pouquinho de cuidado, porque senão você fica igual a Filó. Ele é muito pigmentado, fácil de aplicar. E eu super recomendo, gente. Fora que ele é super acessível, então tem um ótimo custo-benefício. Agora a gente vai testar o iluminador em duo. De um lado cremoso e do outro lado em pó. Peguei um pincel fofinho pra gente fazer a aplicação do iluminador. Então, vou pegar um pouquinho dele e vou fazer a aplicação bem aqui no topo da maçã. Nossa, gente, ele esfuma super bem. Vou subir um pouquinho. Vou finalizar aqui com o meu dedo. Ele esfuma super bem. Vou dar uma viradinha pra vocês verem. O acabamento dele é muito bonito, mas ele não é um acabamento com glitter, então ele fica um efeito mais espelhado. Gosto bastante desse efeito. Tá o iluminador em pó. Vou aplicar aqui em cima. Gente, ele é muito pigmentado, tá? Olha isso. Eu vou aproveitar para usar somente o iluminador em pó, sozinho, pra gente ver como ele fica. Vou aplicar aqui. Ai, que lindo! Olha que bonito. É muito
muito espelhado. Olhando aqui no espelho, eu percebi que eu gostei mais só com o iluminador em pó, porque eu achei que com o iluminador em creme, eu achei que ele ficou um pouquinho mais marcado. Vou chegar mais perto pra tentar mostrar. Ele marcou um pouquinho mais do que só com o iluminador em pó. Mas vai muito de preferência, gente. Como eu tenho um pouquinho de espinha, então na minha pele ele marca um pouquinho mais, mas pode ser que se na sua não tiver, tá tudo certo. Mas em mim eu gostei muito mais do iluminador em pó. Pra gente finalizar, vou mostrar as 3 cores de glosses que eu tenho aqui da linha. A primeira cor é a cor Jane. A cor Jane. Essa é a cor Jane, vou chegar mais perto pra vocês verem. Essa é a cor Jane, eu gosto muito dela porque ela é minha favorita dessas 3 que eu tenho aqui. E ela é um tipo de cor que combina muito comigo, então essa daqui é a minha favorita. Agora eu vou aplicar a cor Blair pra vocês verem. A cor Blair. A última cor é a cor Emily. A cor dela é um rosa queimado. E essa é a cor Blair. Essas foram as cores dos glosses. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo.